Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2024, num novo formato multiplataformas. Então você encontra a gente no YouTube e você encontra a gente também no Instagram, por enquanto, em breve em outras plataformas. E esse programa, neste novo formato, hoje é feito de uma novidade. Eu vou conversar com o professor Pedro Toledo de forma remota sobre o ensino da programação para os alunos do ensino médio. Professor Pedro Toledo, obrigado por ter aceitado conversar conosco e experimentar esse novo formato aqui do TV Simpro, que vai permitir que a gente converse com outras pessoas, não importa onde elas estejam. Que bom, Deto, é um prazer estar aqui, falar com a audiência do nosso canal, conversar com você sobre um assunto que todos nós somos apaixonados e um assunto tão importante para a sociedade. Fico muito feliz. Professor, fala um pouquinho. A gente já conversou outras vezes, já falamos sobre alguns assuntos relacionados à tecnologia, mas acho que eu nunca perguntei de onde vem esse seu interesse pelo TI, pelo ensino da programação. Então vamos começar nosso bate-papo por aí. Fala um pouquinho dessa sua trajetória de conhecimento em relação à tecnologia. Deto, olha, eu sou formado em matemática e leciono matemática há muitos anos, há quase 40 anos. E dentro dessa jornada de matemática, acabei tendo contato com programação de computadores e também atuo nessa área há mais de 30 anos. Então, eu me considero, eu falo que eu tenho duas profissões maravilhosas, lecionar, e no caso, lecionar matemática, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, eu já lecionei matemática para todos esses ensinos, né, esses graus, e também leciono programação de computadores. Eu sou programador de computadores há muitos anos, leciono essa não é uma disciplina, mas eu falo para quem atua nessa área e com programação em Java, em C Sharp, PHP e diversas outras linguagens de programação. Então, eu falo que eu tenho essa experiência, essa atuação e atuei no desenvolvimento de sistemas e lecionando todos esses anos aí, como eu falei. Uma vida dentro da programação de computadores e dentro da matemática e dentro do ensino. Entendi. Agora, professor, o senhor propôs uma conversa hoje que é o ensino da programação do TI para os alunos do ensino médio. Eu já tive alguns convidados aqui no programa que falam, por exemplo, sobre gamificação e sobre, por exemplo, a utilização de ferramentas da tecnologia para facilitar o ensino de diferentes disciplinas ou até mesmo o conceito de EAD. A gente já teve convidados aqui no programa nessa temporada, inclusive, falando sobre os prós e os contras disso. Agora, o ensino da tecnologia, da programação em si, é algo que parece não ter ainda, pelo menos, uma base pedagógica para que seja inserida no contexto do ensino médio, por exemplo. Ou estou enganado? Então, Deto, olha, dentro da matemática, né, existem lá os pensamentos, pensamento geométrico, pensamento algébrico, pensamento aritmético, o pensamento computacional é um dos pensamentos que estão previstos dentro do que a nossa BNCC especifica. Ela prevê o chamado pensamento computacional. Então, existe sim, existe toda uma... E não é assim uma coisa recente, tão recente assim, mas existe há muitos anos essa especificação, delimitação do que seria esse chamado pensamento computacional, que é a forma de resolver problemas através desse pensamento, e está previsto, né, dentro do ensino fundamental e médio, ter acesso, ter a abordagem dos professores a esse conteúdo, a esse assunto, para que os estudantes desenvolvam, né, suas habilidades, suas competências dentro dessa área de pensamento. Então, tem sim, no ensino, principalmente no ensino médio, está previsto isso sim.
Se o BNCC já prevê isso, por que a gente não vê isso implementado nas escolas públicas, por exemplo? É um problema de hardware, de falta de acesso à tecnologia? O que acontece? Eu não tenho pesquisa científica a respeito disso, mas eu tenho uma boa amostragem do que envolve esse assunto, tanto experiência no ensino público quanto no ensino particular em relação a isso. E não estou falando de uma experiência pessoal, também pessoal, mas não apenas pessoal. Então, veja, os estudantes, eu falo que estão envolvidos nessa questão. Primeiro, obviamente, os estudantes, por demonstrarem um interesse por essa área, ser programadores de computador. Também tem a formação dos professores. Os professores têm que estar preparados para desenvolver isso nesses estudantes, propor isso. E, óbvio, para estudante que já tem interesse, é fácil você propor isso e ele acaba se interessando assim muito intensamente. Mas o estudante que não tem, assim, não conhece isso, é despertar nesse estudante esse interesse, né? Então, estou me referindo nesse momento à formação dos professores. Mas também tem os gestores escolares. Eu falo que os gestores têm que proporcionar um ambiente onde isso seja possível. Quer dizer, não é ter computador ali para ser uma mídia inteligente ou uma mídia altamente sofisticada, produzindo vídeos, áudios, etc. E sim computadores para que, com softwares e aulas, para que os estudantes possam desenvolver o pensamento computacional. Embora, só um parênteses, não é necessário o computador presente para o estudante desenvolver o pensamento computacional. Mas, se tiver um computador, é muito melhor, né? Desenvolver com essa ferramenta disponível e utilizada. E o quarto grupo de pessoas envolvidos nisso são os pais, os parentes desses estudantes, quer dizer, aquela coisa na residência, na casa, estimulando para que esses estudantes vejam essa área, observem, busquem informações para ver se vão se interessar. Então, eu falo que são os quatro grupos de pessoas envolvidas: estudantes, professores, gestores escolares e a família, né, que está ao redor desse estudante para ter isso. E aí, o que acontece? O estudante apresenta, né, um interesse, alguns estudantes apresentam um interesse desde as idades menores, lá 12, 13 anos, muitos conseguem, né, ter contato com programação e enveredam para essa área. Muito bom isso. Alguns um pouco mais tarde, 16, 17, a maioria nessa fase de vestibular. Mas eu falo assim, ó, uma parte que não se tem ali é que os estudantes não se interessam. Isso é inquestionável, né? Muitas vezes, nas escolas onde isso é proposto, muitas vezes há dificuldades. Então, os estudantes, é uma questão de interesse, eu entendo isso. É muito apaixonante esse assunto, mas não é um assunto que, assim, facilmente se tem, se busca e se encontra ali aonde melhorar, amadurecer nessa parte de programação de computadores. E aí, aqui vai para os professores, e aí eu me incluo, né, nesse grupo de pessoas, de ter essa formação. Você vê, como você mencionou, a gente não ouve falar muito disso, né, nas escolas. Isso não é programação de computadores, não. Tem computador, mas não programação de computadores. Então, eu falo da parte dos estudantes, da parte dos professores, né, ter uma formação para desenvolver isso, especialmente os professores da área de exatas, né, em particular o de matemática, é o que está mais próximo disso e poderia envolver isso, e é onde a BNCC coloca esse conteúdo, né, o pensamento computacional está dentro da área da matemática. E depois os gestores e os familiares, né? Então, eu vejo que o que não se encontra, quando não se encontra, tem esses fatores envolvidos, muito presentes, muito fortes, que impedem, diminuem, acabam
evitando e restringindo essa evolução na programação de computadores, se tornando até, eu falo que leigos, né? Quer dizer, programação de computadores envolve uma linguagem de computador. E uma linguagem, o conhecimento dessa linguagem é como se fosse um outro idioma. Então, cabe muito bem a palavra leigo naquele idioma, né? Por favor, Entendi. espero que ninguém fique chateado com o uso dessa palavra nesse momento, mas estamos falando com uma audiência, né? Então, Sim. dizer que é do ponto de vista de desconhecer, né? Leigo nesse sentido. Agora, assim, professor, o senhor, durante sua fala, em dois momentos, o senhor falou da falta de interesse. Da falta de interesse dos alunos e também da falta de interesse dos gestores na criação de projetos ligados a esse desenvolvimento do interesse da tecnologia. Nós estamos num processo de transição aqui no Brasil na criação da cultura da leitura, por exemplo. Historicamente, tem-se dados de que o brasileiro médio lê muito pouco. E uma forma que as políticas educacionais criaram para formar mais leitores é a criação de projetos dentro de sala de aula. Então tem, sei lá, os círculos de leitura, você pode ter a possibilidade do aluno, desde muito pequeno, levar o livro para casa, para criar o hábito da criança ler com os pais. E assim, isso não é uniforme. Cada escola, ela cria um projeto para estimular a leitura dentro daquela comunidade escolar. Assim, consequentemente, você vai desenvolvendo o interesse do aluno em ler mais, porque ele se dá conta de que aquilo pode ser uma atividade prazerosa. A leitura pode ser uma atividade prazerosa e não uma atividade maçante, automática e cansativa, como ele poderia pensar antes desse projeto. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que o gestor de cada escola, entendendo a região que ela está, a comunidade em volta daquela escola, criasse um projeto que fosse apropriado para aquele ambiente. Eu entendo que possa ter até uma, ou duas, ou três, ou quatro diretrizes que venha do MEC e tal, mas eu acho que, de modo geral, os coordenadores pedagógicos, os diretores de escola têm a liberdade de criar os projetos direcionados para cada realidade onde aquela escola está. Não falta aí o interesse do gestor na criação de projetos para que comece a instigar nos alunos também o interesse pela programação. Não partiria daí, porque em algumas oportunidades eu já cheguei a ver escolas, e eu estou falando de escolas localizadas em pontos periféricos de determinadas cidades, onde um professor de matemática ou um professor de física cria uma ação, um projeto baseado na tecnologia. Vamos ensinar robótica com material reciclado. E aquilo cria dentro da escola uma cultura de se ensinar programação. Mas, pelo menos nos exemplos que eu vi ao longo dos anos, é sempre de um professor específico que tem essa paixão que o senhor tem e, a partir daí, criou esse projeto. Nunca é algo que parte diretamente da coordenação, do pensamento pedagógico daquela escola. O senhor não acha que falta um pouquinho disso também? E isso começar a ser inserido na formação dos professores e dos coordenadores pedagógicos? Concordo plenamente com as suas considerações, Beto. Realmente, as escolas até prevêem ali, né, laboratório de computação, mas eu acredito que encontram muita dificuldade nessa formação dos professores e nesse entendimento que os gestores escolares têm a respeito desse projeto, para não ficar uma iniciativa individual, uma iniciativa pessoal. Tinha que ser realmente um projeto, no caso das escolas públicas, um projeto da rede estadual, da rede municipal, enfim, da onde a escola está inserida, das escolas particulares, partir da instituição, ter um projeto que incentive isso. E eu queria lembrar que os profissionais
programação de computadores, né, aqueles que desenvolvem os sistemas de computação, eles são considerados profissionais essenciais para o sucesso da economia do país. Não é uma Uhum. questão de escolha, falar assim, ah, eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Não é assim. É um profissional necessário para o país que vai estar inserido nesse contexto cada vez mais tecnológico e necessitado de pessoas que conheçam programação. Eu avalio que a conhecer programação de computador é relacionado, é análogo ao se conhecer outro idioma. Você pode não ser fluente no outro idioma, você não pode conhecer tudo do outro idioma, mas você não pode ser leigo naquele outro idioma. Então, fala, você não pode ser um desconhecedor total, não conheço nada, não sei absolutamente nada. Você vai perder muito, você vai ter muito prejuízo de todas as possíveis maneiras se você for um leigo total naquele assunto. Então, uma finalidade dessa questão de ter o pensamento computacional inserido no ensino e de ter profissionais, aí pensando num país, né, de ter Uhum. profissionais que são programadores de computador, também é por esse motivo, porque você não pode ser leigo. Aí colocar isso no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino, principalmente no ensino médio, é para isso, é para não termos pessoas leigas nesse assunto. Ele precisa conhecer, ele precisa saber do que se trata para poder conviver nesse mundo tão tecnológico e cada vez mais tecnológico. Eu vejo muita dificuldade que os gestores encontram, e principalmente os professores, de melhorar a sua formação nessa área, nesse aspecto. Os professores estão lá na escola. Ali, no caso, em relação à gestão, aí me permita falar sobre a gestão em particular, tem que proporcionar essa carga horária e formação para esses professores, para eles poderem se qualificar, se capacitar, né? E fazerem cursos de capacitação para poder depois exercer essa função dentro do ensino, essa função que é honrosa, brilhante, maravilhosa, que a gente ama tanto. Uhum. Agora, o senhor citou também agora na sua resposta que o não conhecimento dos conceitos, dos princípios da programação pode ser comparado a você ser analfabeto em uma linguagem, né? Como não saber falar o português, o inglês, etc. Dentro disso, e o senhor também falou que a programação ela tem um papel importante na economia dos países, em especial dos países desenvolvidos. Pegando esse contexto, vai chegar o momento, por exemplo, diante da demanda do mercado, vai chegar o momento que a gente vai ter, por exemplo, no Enem, a cobrança de conhecimentos relacionados à programação, do aluno chegar lá e ter, como tem a opção de você fazer a prova do Enem com o idioma estrangeiro, o espanhol ou o inglês, também ter a opção de programação dentro do Exame Nacional do Ensino Médio? Tem sim. O Enem já cobra isso, isso é assunto que faz parte da BNCC prevê, e no Enem existe, no último Enem eu olhei a última prova, me recordo agora, acho que eram duas questões, uma questão específica, eu lembro de uma linguagem que se chama Lua, é o nome da linguagem, e aí tinha uma questão envolvendo programação de resolver um problema, criando um programa, usando essa linguagem em particular. Então, é previsto, sim. Muitas vezes isso como fala, é colocado em segundo plano, como se fosse não importante. Mas eu acredito que não é bem o professor que não aborda esse assunto, que não abordou, que não aborda, não é por não considerá-lo importante. Ele não consegue, né? Os Uhum. professores não conseguem abordar, falta tempo, falta espaço, falta equipamento, a capacitação do professor, é um cenário com muitas variáveis e que eu vejo que não é de agora, não, acho que tem mais de 10 anos, aproximadamente 10 anos, que isso está previsto na BNCC, e mesmo assim
ainda temos toda essa dificuldade que nós estamos aqui levantando, e esses são apenas alguns aspectos. Eu fico até triste quando analiso esse cenário. Eu falo assim, temos muito trabalho a fazer. Existe um caminho longo a ser percorrido e que não é difícil. Não é uma dificuldade assim, porque o assunto é complexo. Poderia ser considerado, como eu falo, aprender um outro idioma, né? Seria Sim. essa a complexidade dessa natureza. Não é, precisa do equipamento, obviamente, precisa de professores, precisa dos estudantes, a escola querer isso daí, os pais incentivando, as famílias, os familiares entendendo isso, né? Me permita fazer um comentário a respeito da família. É muito comum o estudante, quando vai mal em alguma disciplina estudada na escola, os pais, os tios, os avós, enfim, quem está ao redor desse estudante, fazer alguma natureza de cobrança. Olha, como que você foi mal aqui, né? Por que você não estudou isso? Por que você não estudou aquilo? Tem essa fonte de consulta, tem essa fonte de consulta. Quando se trata de programação de computadores, se formal, geralmente na família, ninguém ali vai cobrar nada porque desconhece, infelizmente. Eu fico até com o coração partido de falar isso, mas como desconhece totalmente, não sabe nem como cobrar desse estudante. Aquilo fica realmente sem importância e, ao contrário do que se imagina, é muito importante. E aí, voltando, quer dizer, no Enem já tem isso. Pessoal que pretende fazer Enem, olha os Enems anteriores, vai ver que tem abordagem de questões relacionadas a isso. Mas não, né? E junto com isso, eu ainda considero muito, muito, muito importante, não só para o Enem propriamente, né? Mas para a sua própria formação, né? Nessa sociedade em que a gente fala tanto de inteligência artificial generativa, fala de outras inteligências artificiais, todos isso são programas feitos, são programas de computadores que alguém fez, são redes sociais, games, toda a natureza de aplicativo, quer dizer, está no nosso dia a dia, a gente usa, nós somos usuários desses softwares que eu mencionei, mas por que não estudar e se preparar para poder desenvolver esses softwares, participar, ou no mínimo entender uma parte do que acontece na hora desse desenvolvimento? É esse conhecimento que eu falo que deve estar presente, é por isso que está na BNCC, né? Também por isso, essa é a importância desse conhecimento para a sociedade em geral, e destaca também a importância dos profissionais para a economia do país. Entendi. Bom, professor, obrigado por ter aceitado conversar com a gente remotamente nesse novo formato que vai possibilitar que a gente converse com outros educadores, com outros pensadores de qualquer parte do mundo que por algum motivo não possam estar presentes aqui no nosso estúdio. É um benefício da tecnologia que nos permite, pelo menos um pouco, nos aproximarmos das grandes mentes, dos grandes pensadores. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem tanto para os educadores quanto para as famílias, também para os alunos, sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a importância da programação e o que a gente pode esperar desse segmento da tecnologia para os próximos anos. Neto, fiquei muito feliz aqui de participar desse piloto de formato de entrevista, eu fico muito feliz, obrigado. Eu espero que possamos abrir novas oportunidades de entrevistas para enriquecer, abrilhantar cada vez mais o nosso canal e a voz dos educadores que muitas vezes não tem esse espaço, e está aqui esse espaço maravilhoso para que os educadores possam abordar os seus assuntos. Em relação à programação de computadores, no ensino da programação de computadores, no ensino médio especificamente, eu queria muito deixar uma mensagem que eu vou dividir em 4 partes. Então, eu falo que a mensagem para os estudantes, para os professores, para os gestores educacionais e para os familiares. Para os
estudantes, eu queria falar para eles não pensarem meramente em serem usuários de computador. É um ramo de atividade profissional muito importante, que tem possibilidade boa de remuneração, é uma profissão linda, maravilhosa, e que esses estudantes olhem como uma possível profissão, né? Pensem nisso, busquem informações e não só para fazer porque tem na escola ou no Enem, e sim olhar isso como uma profissão. Para os professores, quando eu falo para os professores, parece que eu estou falando comigo mesmo, né? Peço licença aos professores para falar disso, porque para nós, professores, é muito bacana ver nossos estudantes evoluindo, né? Cada vez do ensino médio, eles entram muito crianças e saem, né, preparados para aquele mundo do mundo adulto que a gente chama. Fala assim, para olhar para a programação de computadores como um talento e como uma técnica que pode ser ensinada. O talento o estudante tem, mas a técnica ele pode ser ensinada, é possível aprender. Então, para os professores buscarem também a sua capacitação nisso. Isso é a vida inteira. Eu trabalho com computação há aproximadamente 40 anos e é todo ano estudando e aprendendo coisas novas e passando para os estudantes isso. Então, é buscar nisso, nessa capacitação, para você, professor, estar cada vez mais preparado para lidar com esses estudantes. Os gestores escolares, eu peço aquela visão, que o gestor escolar, Deto, e quem está me ouvindo, a nossa audiência, a gente sabe de todas as dificuldades e do amor que os gestores escolares têm pela sua escola, pela produção do conhecimento, pelo setor que eles atuam profissionalmente, é um setor apaixonante. E ele também buscar esse entendimento, proporcionar capacitação para o seu corpo docente, espaços para os seus estudantes e ter esse entendimento de profissão para o estudante, quem sabe se tornar um profissional de desenvolvimento de sistemas, ser um programador de computador. E, finalmente, para os pais, pai, mãe, tio, avô, pergunte para o seu filho, neto, sobrinho, ou a pessoa, seu enteado, sua enteada, pergunte para ele se ele acha bacana usar um game, né, jogar, ou usar uma rede social, ou usar um aplicativo de música, ou streaming de vídeo, ou qualquer outra natureza de aplicativo. Ele vai falar que é muito bacana, que é muito gostoso. Então, você, pai, você, mãe, tio, avô, padrasto, madrasta, aquela coisa do quem tem carinho pelo estudante, pode falar para ele, se é legal ser usuário, é muito mais legal você desenvolver um. Considera isso, pensa nisso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os familiares. Eles estimulassem seus estudantes, seus pupilos, seus queridos filhos e netos e sobrinhos, que olhassem para um sistema e pensassem, poxa, se alguém fez esse sistema, eu posso aprender a ser programador e desenvolver sistemas também. Vocês vão ver como isso vai mudar. É mais ou menos assim, ó. Você gosta de jogar? Pergunta para um garoto de 12 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, vou falar 12. Bom, você já fez um game? E tem como fazer, viu? Ele mesmo procura e vai descobrir. E se quiser alguma orientação, só mandar um e-mail solicitando aqui para o Simpro e eu posso dar as orientações que eu tenho certeza que vão ser úteis para quem quiser evoluir nessa área, viu? É isso. Obrigado, viu, gente? É isso aí, professor. Posso pedir para todo mundo compartilhar esse vídeo, quem puder, compartilha, para ecoar essa voz, não porque é minha ou sua ou para evoluir a programação de computadores. Você sabe que eu tenho um sonho, Neto? Eu posso falar? Eu tenho um sonho em relação à programação de computadores que é mais ou menos análogo ao que aconteceu com o idioma inglês, comparativamente com a língua portuguesa, no ensino médio, no ensino fundamental também. Quer dizer, um dia o professor de língua portuguesa abordava lá a língua portuguesa e comentava a respeito de outro idioma.
uma hora, a língua inglesa, uma língua estrangeira, ganhou tanta importância que ela ganhou aulas específicas. Ganhou aulas específicas dentro da grade curricular. E eu entendo que isso é muito importante. Quando alguém estuda um idioma estrangeiro no ensino fundamental e médio, quando ele conclui, ele não sai fluente naquele idioma, mas ele deixou de ser leigo. Deixou de ser leigo. Eu queria muito que isso acontecesse com programação de computadores, que hoje é um apêndice da matemática, colocado junto com a matemática no ensino médio. E eu queria muito que ela ganhasse vida própria com algumas aulas, né, próprias, com professores formados. Existe graduação em licenciatura em informática, o MEC prevê um curso de licenciatura em informática, está lá previsto, e eu queria muito que ganhasse uma carga horária própria, e ao final do ensino médio, por exemplo, nenhum estudante poderia ser um programador de computadores, talvez com essas aulas por causa da pequena carga horária, mas deixaria de ser leigo nesse assunto, seria tão importante para a sociedade toda se isso acontecesse. Então, é essa voz que eu gostaria que propor esse debate, e por que não, né? Quem sabe isso acontecer, espero que aconteça. Vamos trabalhar para isso, professor. E, bom, a mensagem é essa. Espero que vocês tenham gostado do programa nesse novo formato. Faço minhas as palavras do professor Pedro. A programação está inserida na nossa vida. Ela é mais que necessária, ela é inevitável. Onde nós formos hoje, nós formos fazer, de alguma forma a programação, a tecnologia vai estar envolvida no nosso cotidiano. Então eu espero que esse bate-papo com o professor tenha ajudado a desmistificar alguns pontos sobre o ensino da programação e tenha de alguma forma instigado você, professor, você, aluno, você, gestor, a procurar entender um pouco mais sobre essa matéria e, quem sabe, desenvolver um projeto relacionado a isso. Como o professor disse, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, seja por e-mail, ou seja através das nossas redes sociais. Está assistindo esse programa? Manda ele para alguém que você acha que tem interesse no assunto ou que vai agregar a vida da pessoa de alguma forma. E se tiver alguma dúvida, manda para a gente que a gente faz. Eu tenho certeza que o professor vai responder com todo prazer. Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Até lá!